Olá, boa tarde a você que está conectado conosco no Facebook, no Instagram e no YouTube. Hoje nós vamos iniciar o ciclo de palestras da Escola da Magistratura. Essa é a 16ª palestra e é uma ação promovida da escola em parceria com o Tribunal de Justiça. A nossa palestra de hoje tem o tema de os reflexos da pandemia nas relações de consumo e seus impactos no judiciário. Em nome da direção da escola, do diretor, o desembargador Vigílio Macedo, do vice-diretor, o desembargador Cornélio Alves, e do coordenador administrativo, juiz Cleanto Pantaleão, eu dou as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a juíza Sulamita Bezerra Pacheco. A doutora Sulamita é coordenadora dos Juizados Especiais de Natal e também coordenadora do Centro de Inteligência dos Juizados e dos SEJUCs, dos Centros de Soluções de Conflitos do Tribunal. Há mais de um ano, nós vemos sofrendo com a pandemia, não é? E lutando contra o coronavírus, que é responsável pela crise sanitária dos últimos tempos, doutora Sulamita. E a imposição do isolamento social, assim como a adoção do trabalho remoto, estão trazendo grandes mudanças na nossa interação com o mundo. Não é isso? A rotina das pessoas, a vida das pessoas vem sofrendo drásticas mudanças na relação do trabalho, em casa, na educação, no lazer, enfim. As pessoas estão tendo que se readaptar, as empresas e as pessoas como um todo, para manter os seus serviços e manter o seu poder de compra. E aí eu pergunto à senhora, como essas relações de consumo têm mudado e quais os impactos dela no judiciário? Bom, boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite de estar aqui, conversando sobre esse tema, um tema tão atual, tão polêmico, que interfere tanto na vida de todos nós. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade. Bom, entrando na situação da pandemia, desde que a OMS ela declarou ao mundo que vivíamos uma pandemia de coronavírus, de fato isso nos amedrontou. Nós passamos a viver uma situação invisível que jamais tínhamos vivido. Isso impactou nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, na saúde do mundo todo, impactou de maneira muito forte nas relações de consumo, nas relações interpessoais, impactou na saúde, na justiça e na nossa vida como um todo. É fato que a Covid-19 trouxe esse impacto enorme. Jamais vivemos um momento que trouxe tantas repercussões aos contratos sociais, aos contratos econômicos, às relações de consumo. Jamais vivemos um momento em que trouxe tanto impacto nas relações comerciais. Isso de fato aconteceu. E nós hoje estamos vivendo um momento, o professor Henrique Dans, da Business School de Madrid, ele chegou a falar no mundo ele vai ser dividido em dois momentos, antes do coronavírus e pós-coronavírus. Ele chega a falar até em AC e DC, antes do coronavírus, depois do coronavírus. E de fato se fala que jamais voltaremos à normalidade. Se fala no novo normal, se falou bastante a ser esse novo normal, um normal que jamais será, não voltaremos àquele estado inicial antes da Covid. Então, tudo de fato mudou. As relações mudaram. Nós tivemos impactos em instituições, nas instituições consolidadas, e de fato a sociedade foi escancarada, as nossas fragilidades foram apresentadas, e nós mostramos ao mundo que não temos condição, de fato, de enfrentar um inimigo tão invisível como o coronavírus. Então, essa repercussão, ela veio de maneira séria também no Brasil. O Brasil ele sofreu muito, ele já vinha com a crise institucional, econômica, e com todo esse momento pandêmico, o Brasil tem passado por uma dificuldade realmente maior nesse momento. Então, antes de iniciar exatamente a falar sobre o impacto nas relações contratuais, o que gerou esse impacto dentro do judiciário brasileiro, eu trouxe alguns dados
que eu acho interessante que a gente possa colocar, até para que possamos refletir melhor sobre o tema. Não são dados fechados, né? São apenas algumas reflexões que eu acho que a gente pode fazer de início para que a gente possa entender o momento que a gente está vivendo, né? O porquê desse aumento de processos, o porquê dessa dificuldade de cumprimento de contratos, né? Então, existem alguns dados que eu acho interessante que a gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje. Sim, vamos passar aqui, vamos passar agora alguns slides. Vamos rapidamente. Desemprego impressionante, né? Nós temos 14,3 milhões de pessoas desempregadas. Ainda falando sobre desemprego, né? A gente pode ver aí. Pode passar, vamos. Tá passando? Pode avisar que a gente vai passando aqui os slides. Pode ir passando. Eu vou passando, aí quando eu for falando, a gente vai. Bom, a maior taxa de desemprego, né? Estamos em 14º lugar no mundo, né? Isso é um dado trazido pela Austin Rating, que é uma empresa que mede, que classifica aí, o crédito, o risco de crédito no mundo. São dados trazidos pelo FMI, né? Então são dados realmente que a gente precisa entender, né, acerca do desemprego. Além disso, a taxa de desemprego ela ficou em 14,2% segundo o IBGE no primeiro trimestre, e seria a maior taxa encontrada em trimestre em todos os tempos, um recorde realmente que também nos preocupa e passa nós passamos a entender o porquê de tantos descumprimentos contratuais. Além disso, né, nós temos 700 mil microempresas e empresas de pequeno porte fechadas em 2020, segundo o Sebrae. Então, isso é um dado também que preocupa, porque traz reflexos naquelas pessoas que trabalham nessas empresas, né, que deixaram de ter o seu emprego, traz reflexos aos fornecedores que fornecem equipamentos, serviços a essas empresas e também aos consumidores que precisam dessas microempresas e dessas empresas. Então, é um reflexo muito alto quando a gente pensa em 700 mil empresas fechadas. E acredito que esses números, né, em 2020, no começo agora de 2021, já deve ter aumentado, e também acho que novos nichos também foram iniciados, né? Também outras empresas abriram, né? O empreendimento, ele passou a ser necessário para as pessoas que perderam seus empregos, começaram a tentar abrir e se reinventar, né? E isso criou muitos CNPJs novos também no Brasil. Além disso, estima-se que até o final de 2021, mais de 40% de lojas de shopping fecham. Então, isso é um outro impacto que a gente precisa entender, compreender. Isso diz respeito ao modo de consumo do brasileiro, né? O que mudou muito, e também a forma de consumir. Acho que aos ambientes fechados também, será, doutora Sulamita? Será que vamos ter mais lojas de rua e talvez menos loja e o digital, não é? Mas... Pois é, fala-se num crescimento muito importante das lojas de rua, né? Voltamos a comprar nas lojas de rua, né? Sim. E isso também é muito impactante. Além disso, nós temos 63 milhões de pessoas com dívidas pendentes, inscritas em órgãos, isso segundo o SPC Brasil, isso é uma informação do SPC. Então, são muitas pessoas realmente inscritas, né, nesses órgãos. Isso traz um impacto enorme, inclusive ao judiciário, né, porque isso vai desaguar lá no judiciário. Quer dizer, né, o endividamento é a causa, né, do ajuizamento. Exatamente, né? E isso reflete muitas vezes no descumprimento de vários contratos, né? E na dificuldade de contratar. Sim. E isso também é importante quando você está inscrito, né, em SPC. Temos mais alguns slides. Além disso, 60% da população economicamente ativa está no vermelho, né? Isso aí entra também no que a gente acabou de falar, né? Aquelas pessoas que têm dívidas. E aí esse poder econômico vai para o estritamente necessário, né? E às vezes nem o estritamente necessário se consegue quitar. Pois é, isso também.
né? E a gente chega, então, aí a 30 milhões de famílias superendividadas, segundo o IDEC. Quando a gente fala em superendividadas, nós não estamos falando naquelas pessoas que devem uma conta, ou que está no SPC, ou que está inscrito em algum órgão, nós estamos falando em pessoas que não têm capacidade, a médio nem a longo prazo de cumprir com suas obrigações orçamentárias. Então, esse reflexo, ele é impressionante e estima-se que até o final dessa crise, e que essa crise vai chegar ao final, nós teremos cerca de 40 milhões de famílias superendividadas. Então, isso tem impacto em anos para frente, né? Em anos, porque elas não têm condição. É uma bola de neve. Vai gerando uma situação que ele não consegue se livrar. São cartões de crédito, são consignados, e tenta fazer mais consignado, e porque tem uma margem, a margem não existe mais. Isso vai gerando uma bola de neve que impacta no judiciário. Hoje nós temos, inclusive, uma medida provisória tramitando que visa exatamente proteger esses superendividados. E a gente está tentando que isso seja aprovado e para que o judiciário trate diferentemente pessoas superendividadas, chamando todos os credores para fazer uma ampla negociação e salvar a vida e a saúde econômica daquela família. Sim, sim. Bom, então o que a gente pode chegar à conclusão em termos econômicos é que nós não estamos vivendo só uma epidemia de coronavírus, mas uma epidemia de endividamento no Brasil. Isso é uma consequência, né, desse momento em que nós estamos vivendo. A economia realmente está no vermelho, o brasileiro está precisando de, né, se reerguer, se reestruturar. Obviamente que muitos estão procurando alternativas, formas de sobreviver a esse momento. Não é? Então, o que nós temos é que nós estamos vivendo uma crise. Além disso, a forma de consumir e o que consumir mudou. O hábito do brasileiro mudou. O hábito do mundo, né? Quando a gente fala em coronavírus, a gente não pode se ater só ao nosso país, porque isso é um fenômeno mundial. Então, o que consumir? Como consumir? E de que forma? A primeira coisa que a gente pode falar quando a gente fala em consumo e mudança advinda da pandemia é compra via internet, compras online. A tecnologia, né, veio, entramos na era digital, já estávamos na era digital, né, e tivemos que acelerar esse processo. Então as pessoas tiveram que passar a entender, a aprender a lidar com essas ferramentas e a investir também, porque aquele pequeno empresário, para ele continuar a venda dele ali de forma digital, ele teve que investir também. É verdade. Né? É verdade. Esse novo comportamento de consumo. É um novo comportamento, é um novo padrão, né? As pessoas falam assim, em aumento de 72,2% de compras agora nesses 3 primeiros meses via internet, comparando ao ano passado, né? Então, o e-commerce ele se tornou um hábito na vida do brasileiro. O e-commerce existe no mundo há mais de 20 anos. Né? Desde dos anos 90, nós já temos aí o e-commerce. Só que isso nós utilizávamos no Brasil, talvez com as grandes marcas, com as grandes empresas, com as grandes, os grandes conglomerados. E o que se observa é que os pequenos empresários, como você bem pontuou, precisaram entrar nesse mundo. E isso traz uma mudança muito grande para o pequeno empresário, para o microempresário. Você imagina aquela lanchonete ali da esquina da sua casa, que você ia lá e pegava seu sanduíche, agora vai ter que entregar na sua casa. É o entregador que ele vai ter que contratar, são novos tipos de fornecimento, é a logística disso tudo. O processo de venda mesmo, isso pela internet. A segurança também desses dados. Isso. Ele vai ter que entrar num mundo diferente. É um grande desafio para um pequeno empresário. Né? E isso pode trazer grandes erros também. E esses grandes erros desaguam também e refletem também nas relações contratuais e no judiciário. Além disso, o que a gente pode comentar acerca de mudança de hábito de consumo são os idosos. Os idosos, eles passaram a comprar pela internet também. E eles não têm grandes conhecimentos acerca disso, né? Então, hoje nós temos um dado do Facebook, né? Eu
inclusive eu olhei esse dado ontem, 5 milhões de fraudes via WhatsApp em 2020. Então, 5 milhões de pessoas elas foram enganadas através de golpes. Através de compras online, compras online, relacionados às compras online. Compras online. E para você ter uma ideia, houve um aumento, segundo o Procon de São Paulo, de 400% de reclamações relativas a compras online. E dessas 400%, segundo o Procon, mais de 90% diz respeito também a fraudes nas compras online. Então, é um outro dado também assustador. Sim, porque aí envolve aquelas fraudes que envolvem perfis falsos, não é? A própria entrega, a própria experiência do usuário, que a própria empresa tem que investir ali em receber aquele usuário, entregar aquele produto, aquele serviço no tempo correto, e quando isso não acontece, né? Essas vias também de comunicação, e como é que é feita essa devolução também desses produtos. Antigamente você voltava na loja, ia lá e tudo se resolvia de uma forma bem diferente. Né? É isso mesmo. E além de estarmos bem preocupados com a situação dos idosos também, que a gente tem que estar atento, porque eles passaram a pagar suas contas também, né? Através dos bancos, que eles iam até o banco. E nós temos as pessoas de baixa renda também. Sim. As pessoas de baixa renda, elas não tinham acesso a compras online. Isso é um fenômeno atual, né? Um fenômeno que foi necessário por causa da pandemia, cresceu muito, e os bancos, eles eram muito burocráticos para você abrir uma conta no banco. Hoje você abre qualquer conta online, são os bancos virtuais. Então as pessoas de baixa renda passaram a ter acesso também a esse mundo virtual de compras, de negócios. E isso também trouxe alguma preocupação, porque ficou muito fácil, né? É muito sedutor em algumas situações. Sim. E é também preocupante. É um dado também que preocupa um pouco, mas que também é importante nós estejamos atentos a essa mudança aí em relação à forma de consumir, além das pequenas empresas também, que a gente também tem essa preocupação. Além disso, né, isso é a forma de consumir. E o que consumir? Isso também mudou com a pandemia. As pessoas passaram a consumir produtos mais necessários, né? Nós tivemos aí um aumento de quase 300% em vendas de alimentos e bebidas, porque as pessoas precisam para o seu dia a dia. Então, nós tivemos um aumento em cama, mesa e banho, um aumento incrível em eletrônicos. Tudo de casa, né? Todo mundo passou a viver mais dentro de casa. Acho que a construção também é outro segmento que, né, o preço subiu bastante, porque as pessoas começaram a investir nas suas casas, né? Passaram mais tempo e transformar as suas casas, que antes era só moradia, em também escritório. Isso, o conforto, as crianças em casa, aí aumentou o consumo de brinquedos muito, né? Eletrônicos, porque você passou a trabalhar em casa e você precisa da webcam, de um computador melhor. Então, tudo reflete, né? O que eu observo também em relação ao que consumir é que as pessoas baixou muito o consumo de vestuários, de produtos supérfluos, né, de produtos que dizem respeito a vaidades, né? As pessoas ficaram muito em casa. Sim. Festas não tem festas. Alguns segmentos foram mais prejudicados, enquanto outros tiveram uma ascensão, não é isso? O que é bem natural, né? E também o consumidor, ele ficou mais exigente. E isso é um dado importante, porque ele consegue fazer pesquisas na internet. Né? Quem compra pela internet sabe que você vai lá e você pesquisa preço. Nós temos sites e plataformas que são específicas para pesquisa de preço. Né? As pessoas ficaram mais atentas à qualidade, à honestidade, e também ficaram mais atentas à responsabilidade social e a responsabilidade com o meio ambiente das empresas. O que a gente pode dizer em relação ao consumo também é que o dado aí, inclusive surgiu aí, né, bem pertinente, é que mais de 50% das pessoas deixaram de usar dinheiro, né? Vieram as plataformas, veio o Pix, né, vieram o próprio WhatsApp agora, né, já está lançando a forma de você fazer essa transferência,
E os cartões, e pelo digital, Pois é, você tem que usar transferência ou cartão. Hoje em dia as pessoas já quase não usam, dinheiro. né, mais dinheiro. Eu acho que você tira um dinheirinho ali, é tanto que os bancos estão fechando suas sedes. Então, tudo isso também traz reflexos no consumo, né? O que consumir, como consumir, as pessoas ficaram mais saudáveis também. Existem dados acerca disso, isso é muito positivo. As pessoas estão mais preocupadas com as atividades físicas, com o alimento mais saudável, né? Eles se preocupam mais com sua casa, com seu lar, com sua saúde, com sua família. Isso é um dado positivo. Acredito até que uma das mudanças da pandemia vai ser em relação a nosso cuidado com a saúde, né, de forma mais preventiva, né, você estudar mais, entender mais quais são os tipos de doença ou projeções que você pode vir a ter, né, e em relação à saúde, doutora Sulamita, teve então um aumento muito grande também, né, e as academias, acho que foi outra grande mudança, não é? Elas fecharam, né, e as pessoas começaram a fazer atividades físicas. E trazendo agora para os contratos, por exemplo, em questões de academia. Não sei se ainda temos algum slide que ainda queira passar. Talvez tenha algum. Para a gente entrar nessa questão dos contratos especificamente. Né? Isso aí é a questão dos CNPJs, que a gente falou do empreendedorismo, né? Muita gente se reinventando, mudando, lojas de vender doce, de vender tortas, de vender, enfim. Isso aí é mais um dado acerca dessa situação, né? Certo, os empresários individuais. Eu acho que já está tranquilo, né? Passaram a comprar apenas o essencial, a gente falou sobre isso, né? Sobre isso. Acho que está tranquilo. Enfim, acho que tem alguns dados de números, contatos aí ainda. No final, né? Tá. E aí, vamos passar agora para a questão dos contratos, né? Por exemplo, o primeiro, que estávamos falando, as academias, né? Que são contratos que geralmente as pessoas faziam de longo tempo, por um ano, por 6 meses, né? E elas passaram um bom tempo fechadas. Então, como é que acontece a ruptura desse contrato? O que é possível numa negociação como essa, para que não se prejudique o consumidor, que pagou por esse um ano de academia e não está podendo ir à academia, e para a academia, que de alguma forma ela tem que se manter? Como é que começa a se configurar essas relações? Primeiramente, já que a gente vai falar agora da parte dos contratos, né, eu acho interessante que a gente faça uma introdução acerca do Código do Consumidor. O que é que o Código do Consumidor diz acerca dessas relações contratuais? Né? Para o Código do Consumidor, que é uma lei, diga-se de passagem, aplaudida mundialmente, acho que é uma das melhores leis do mundo acerca de direito do consumidor, né? No Brasil já recebeu vários prêmios em razão disso. Ele prima pelo equilíbrio contratual, né? O consumidor, ele é substancialmente vulnerável dentro da relação de consumo. Ele é tido como aquele que está em desequilíbrio, ele está em uma situação aquém do fornecedor. Então, o Código do Consumidor se preocupou muito em trazer esse equilíbrio. Além disso, o que eu posso falar, além disso, em relação ao Código do Consumidor, é que dentro da relação de consumo, sempre para o Código do Consumidor, em geral, o fornecedor, ele é responsável pelo risco do empreendimento. Então, ele é responsável pelo empreendimento, pelo risco do empreendimento. Então, em uma situação de normalidade... Em condições normais. Em uma situação de normalidade, cabe ao fornecedor arcar com as situações. E isso gerou uma certa dificuldade no início, porque não se sabia até que ponto ia a pandemia, como é que isso ia se configurar. Mas para uma nova visão, essa visão de momento pandêmico, e é um momento imprevisível, excepcional, é um momento de força maior, onde se prima por manter a atividade econômica, por manter as relações contratuais, por manter a sociedade funcionando, né? Então, não é objetivo do Código do Consumidor, digamos assim, nem do Judiciário, fazer com que as atividades se acabem, as relações contratuais deixem de existir. Então, levando para a pergunta que você fez. Em uma academia, o que é que se faz? Primeira coisa, conversa, diálogo é o momento de dialogar.
sentar, vamos dividir ao meio, vamos tentar renegociar, vai fechar a academia, vamos prorrogar o que eu já paguei, vamos botar lá para frente, mas eu vou viajar, então vamos fazer uma negociação. Então, sempre tentar negociar, porque eu acho que todo mundo está aberto a isso. Então, é o momento de negociar e não ajuizar as suas ações, entrar na justiça. E eu acho que isso, de certa forma, eu vejo a população bem consciente em relação a isso. Existem, óbvio, algumas situações, né? Obviamente que nem sempre você vai chegar a um acordo em determinadas situações. Mas isso tem sido muito levado em conta em vários segmentos. E o segmento de academia, o principal é vamos resolver negociando. Eu já paguei 6 meses, eu só usei 3, fechou por 3 meses, vamos botar isso para frente, me dê um crédito para eu usar depois, deixa eu trazer um outro. Enfim, existem várias soluções. Eu ia até perguntar quais são essas ações, se é possível dizer quais os ajuizamentos, qual é o maior tipo de contrato que passou a ser rompido, que as pessoas começaram a procurar o judiciário? Sim. Em quais áreas? Nenhuma, é a saúde, o transporte. O transporte público. A saúde, sim, porque é um momento de dificuldade, né? Mas as pessoas procuraram um pouco, não procuraram tanto o judiciário em busca de fazer um exame relativo ao coronavírus. As pessoas sabem que os hospitais estão lotados. Não havia o que fazer. Não havia o que fazer. Isso. Né? Mas as empresas aéreas, foi uma situação realmente difícil. Né, foi uma retração de 42% nos voos nacionais, 71% nos voos internacionais, aeroportos fechados. Imagina um aeroporto como Guarulhos, imagine os aeroportos nacionais de enorme movimento e os voos fechados. As pessoas não podiam se deslocar, as pessoas não podiam viajar, e não podiam viajar porque por determinação das autoridades competentes, do fechamento das fronteiras. Por questões sanitárias. Então, a empresa aérea não tinha o que fazer, não podia transportar. E nessas questões de passagem, doutora Sulamita, que elas, geralmente você tem 1 ano, né? O prazo que elas dão de 1 ano. E já estamos há mais de 1 ano na crise da pandemia. Algumas viagens foram liberadas, algumas pessoas voltaram a viajar, mas outras ainda não se sentem confortáveis em fazer isso, até pelos seus riscos pessoais ou, né, de familiares. Quando ultrapassa esse prazo, como essas questões das passagens aéreas, existe essa obrigatoriedade de depois desse 1 ano você perder essa passagem, ou também é possível essa renegociação? Sim, certamente possível. Nós tivemos uma medida provisória e é uma preocupação muito forte do governo federal em manter a atividade econômica das empresas aéreas. Uma medida provisória inicial, a 925 de 2020, que dava um prazo de 12 meses. Né? Esses 12 meses se foram. Né? E aí o que é que veio? Nós precisamos renovar essa medida provisória, ela foi renovada. Né? A nova medida provisória, ela diz que nós podemos utilizar até 31 de outubro desse ano, né? Se nós tivermos voos programados até essa data, nós podemos reaprazar por 18 meses. Sim. Então, isso já foi dado um prazo maior, já com base na imprevisibilidade dessa pandemia. Então, é sim possível. Nós temos várias situações onde as empresas aéreas elas estão negociando, conversando, reaprazando, colocando as passagens para 18 meses à frente, mesmo que você já tenha passado os 12 meses, né? Isso não tem por que não fazer, porque não tem como viajar. Né? E em caso de necessidade de ressarcimento, ressarce-se em 12 meses, Sim. Isso é uma determinação da própria norma. Então, e não há necessidade de se buscar o judiciário para isso. É bom que deixe isso muito bem claro. O judiciário, ele não tem condição de abarcar todas essas ações judiciais. Então, as pessoas elas podem buscar, né, a plataforma consumidor.gov, que a gente depois vai dar aqui o contato, né? O Juizap, que é um serviço dos juizados especiais, onde as pessoas resolvem rapidamente suas situações com as empresas. Então, não há necessidade de ajuizar uma ação para reaprazar uma passagem aérea. Isso ele tem sido feito de maneira muito aberta e clara pelas empresas aéreas. O momento é de negociar, é de conversar,
de tentar resolver e manter a atividade econômica funcionando. Outro setor é o de eventos e de hotelaria, né? Isso. E nas questões de hotelaria, até recentemente a gente viu que algumas pessoas que até estavam hospedadas em hotéis ou iam usar o próprio restaurante do hotel, né? Não se sentiam confortáveis e aí vinham medidas do município ou do governo que impedia essas pessoas de ficarem ali circulando nas áreas. E muitas pessoas começaram a se retrair ou vir com reclamações sobre isso. Essas questões relacionadas também à hotelaria e a questão do turismo, do evento como um todo, também perpassam pelas mesmas circunstâncias da passagem ou tem formas diferentes? Para cada tipo de ação tem algum tipo de diferença? O importante nesse momento é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos dialogar, conversar. E importante nesse momento, quando a gente vai comprar uma passagem aérea, quando a gente vai reservar um hotel, quando a gente resolve comprar um pacote turístico, é ficar atento exatamente ao que você está comprando. O consumidor ele precisa ver o que é que ele está comprando, o momento que nós estamos passando. Nós estamos todos sabendo que nós estamos num momento ímpar, num momento diferente. Então, não adianta querer comprar um pacote turístico e achar que vai usufruir totalmente e de uma maneira ampla como antes. Então, essa relação pode ter um risco, né? Você já vai um pouco sabendo do risco. Diferente de quem já comprou há algum tempo, se planejou, pagou o evento, às vezes um casamento, algo que você planeja durante um tempo para poder executar. Né? Isso, você falou o nome certo. Hoje se transformou em uma compra de risco. Você não sabe como é que vai ser. Se vai fechar o hotel, se vai fechar a cidade, se os pontos turísticos vão estar funcionando. Então é importante estar atento. Contrato é importante ler, e principalmente nas passagens aéreas, né? Ler o que você está comprando. O que é que você está comprando, quais são as regras, qual é a hora que eu tenho que chegar antes para embarcar, enfim. E as empresas, os fornecedores devem estar, isso é um aspecto muito importante, abertos a ouvir o consumidor. Ele tem que ter canais, WhatsApp, e-mail, telefone, né? Hoje as relações contratuais, elas se baseiam em boa-fé, em equilíbrio, né, em harmonia. Isso é importante. A gente tem que estar sempre atento a esse equilíbrio, a essa boa-fé dos contratantes. Tem uma pergunta já, né, de uma pessoa aqui, Sara Lopes, boa tarde, ela faz a seguinte pergunta: e o setor de ensino, como fica com as aulas remotas? Ainda cabe o desconto nas mensalidades? É outra questão, é outra área, né, bem polêmica, a questão da educação. Como é que podem ficar esses contratos escolares? É possível como ela perguntou aqui, né, esses abatimentos nessas mensalidades, já que a aula ora fica remota, ora volta presencial? Isso é extremamente discutida, né? Logo que as escolas fecharam, os pais buscaram o judiciário algumas vezes, e isso foi muito discutido, e novamente eu entro na questão do diálogo. Né? Foram muitos diálogos entre pais, entre escolas, muitas escolas deram descontos, né? Algumas não deram descontos, outras mostraram que os gastos permaneceram. Então o importante é que a escola ela consiga transmitir as suas aulas. Eu sei que é uma aula diferente, nem todo mundo se adapta a esse tipo de aula. Nem todo mundo, às vezes, tem todos os recursos possíveis ali, né? Nem todo mundo tem os recursos possíveis. Então, é um momento muito peculiar, né? Então, algumas escolas, sim, deram descontos. Isso foi acordado entre os pais e as escolas, né? Algumas ações foram judicializadas e o judiciário tem seguido muito no sentido de vamos ver o que é que houve de economia. Houve economia, não houve economia, houve prejuízo, não houve prejuízo. Então, existem situações onde as próprias escolas não conseguiram uma boa forma de transmitir o conhecimento. Isso é uma situação. Outras deram show no ensino à distância. Então, tudo isso é observado pelo judiciário. Né? Então, o principal é tentar dialogar. Vamos dialogar, muito reflexo nos transportes escolares também. Né? Existe uma obrigatoriedade dessas escolas baixarem, assim... Não houve obrigação. Não houve nenhuma. Isso, né? De acordo com
Isso. com essas avaliações de custos e como ela está oferecendo o serviço. Exato. Não houve nenhuma obrigatoriedade do governo federal, nem do governo estadual, nem municipal, de diminuir o valor das mensalidades, né? Então, isso realmente vai depender da análise de cada situação. Isso realmente vai depender da análise. Algumas situações baixaram os valores, outras não, mas não há nada determinando. Existem decisões judiciais que, ao longo do tempo, vão se consolidar ou não. E se o contratante se recusa a renegociar? Sim, aí o contratante, né, se ele recusar... eu digo, não, eu não quero negociação, eu acho que eu tenho esse direito, ou eu preciso ser ressarcido por isso, já que eu não tenho mais a intenção de consumir esse produto ou esse serviço. Nessas questões vai parar na justiça, no judiciário. Aí não tem o que fazer, é o judiciário que tem que intervir mesmo, né? Ele vai entrar com as suas formas de análise da situação e vai tentar o acordo também dentro do sistema, senão só resta a solução pelo juiz, né, da situação. Sim. E vamos lá, e temos aqui uma dúvida recorrente em relação à troca de produtos, como a senhora mesmo estava mencionando, né? Todo mundo passou a consumir tudo de forma digital, né? Pelo e-commerce. E quando você faz uma compra online e de repente esse produto chega atrasado ou ele chega diferente do que você pediu, ele não atende às suas expectativas, né? Estava lá a foto no site, a descrição, e quando você chega não era bem aquilo que você esperava. Isso tem sido recorrente, existem muitas reclamações, né, nessa área, e como é que a pessoa ela tem o direito sim de pedir a devolução, de pedir a troca desse produto, como é que ela pode agir? Bom, compras pela internet, né? O Código Consumidor, ele prevê exatamente como é que deve funcionar. Então, você compra, você não está vendo, você não está exatamente pegando no produto, principalmente roupa, por exemplo, você não sabe se vai dar, se não vai dar. Então, você tem 7 dias para se arrepender. O produto chega, você não quer o produto, você não gostou do produto, o produto está com defeito, não é exatamente o que você queria, tanto que o próprio código, ele diz que você não precisa justificar. Ah, tá. Então não seria só em caso de um produto estar danificado. Não. Se eu não gostar do produto, eu tenho esse prazo de 7 dias para pedir a devolução. Isso, você pode pedir, é um direito de arrependimento previsto no próprio Código do Consumidor. E esse direito de arrependimento por compras realizadas online, ele existe desde que existe o Código do Consumidor, funciona dessa forma. As empresas, elas são obrigadas a receber o produto de volta. Você devolve o produto, né, seu dinheiro é devolvido, ou você pede um outro produto da mesma forma, porque a cor veio diferente, né? E não existe obrigação sua de pagar por essa devolução. É uma obrigação do fornecedor. E não existe obrigação, porque tem empresa que diz o seguinte, você tem que embalar do jeito que eu lhe mandei. Não, a obrigação do fornecedor é de arcar com esses custos de devolução. Né? Então, se você não gostou, você tem o direito de se arrepender, de devolver, de não querer o dinheiro, de querer seu dinheiro de volta. Isso é uma regra das compras online. Houve uma exceção com a pandemia, aliás, 2 exceções. Com a pandemia surgiu uma lei chamada de lei emergencial. Né? Essa lei emergencial, ela trouxe algumas exceções em determinados tipos de produtos, de serviços, de negociações, de contratos. E uma delas diz respeito exatamente a essa sua pergunta, compras online. Ocorre que, segundo a lei emergencial, quando os produtos forem perecíveis ou medicamentos, né, não se tem o direito de arrependimento, entende? Ah, tá. Então, em caso de alimentos, medicamentos, você não pode ter, não pode se arrepender. Essa possibilidade. Isso não quer dizer que se você pedir um sanduíche de frango e o sanduíche veio de atum, que você não pode ir lá e dizer, o meu sanduíche está errado, eu quero o meu correto. Não, isso não. O que eu estou falando é que aquele direito injustificado de arrependimento, quando for medicamento ou alimento, produtos perecíveis, a norma emergencial, ela deixou bem claro, isso não se aplica, porque ia ficar muito difícil para o fornecedor
fazer essa devolução, Você né? ia pedir um remédio, olhava para o remédio, não queria o remédio, devolvia o remédio. E aí você devolve um alimento. E aí o risco disso tudo ia caber ao fornecedor? Ficou difícil. E a lei foi muito feliz, né, em prever essa exceção nesses casos. Mas nos demais, o arrependimento permanece. Você devolve o seu produto. Sempre que for comprar através da internet, é importante ler corretamente o que você está comprando, olhar, pesquisar, né, verificar que empresa. Hoje você pode verificar se a empresa tem reclamações. Sim. Se não tem. Isso, né? Pois é, você tem como verificar se aquela empresa é confiável, se não é. Né? Hoje você vai e compra em grandes empresas e tudo mudou muito. Hoje você recebe um produto, né, de determinadas lojas em 3 horas. Eu já fiz uma compra online que eu recebi em 3 horas. Então isso é inacreditável para tempos. A gente comprava, recebia com 10 dias úteis, 15 dias úteis, eu não sei. Mas hoje já existe essa facilidade, né, de entrega online. Mas aí a exceção que nós temos em relação a compras no e-commerce, na internet, o que a gente pode trazer é exatamente isso. O direito de arrependimento existe, é obrigatório. E aí eu digo de novo, a empresa tem que ser transparente, clara. Né? A partir do momento em que a empresa engana, coloca a cor de um produto ou especificações relativas a um produto diferentes, aí você tem alguns outros direitos que podem surgir, né? Propaganda enganosa, né? Má fé do fornecedor. Então, tudo isso é importante que se mostre também através da internet para que as pessoas deixem de comprar nessas empresas. Sim. Por isso que eu disse a você lá no início que hoje o consumidor ele ficou mais exigente. E atento, né? Ele consegue pesquisar mais. Isso. Você vai lá, tem um produto baratíssimo, né? Tipo 50% mais barato. E aí você vai naquela loja que você nunca viu, que você nunca conheceu, você vai pesquisar. Sim. Isso tem sido uma constante, né? Até porque hoje 80 milhões, segundo um dado acho que é o Facebook, não, da UOL. 80 milhões de brasileiros já fizeram compras online. Isso é um dado muito interessante. Dessas 80 milhões, a grande maioria disse que gostou e pretende continuar nesse hábito de compra online. Né? Acho que essa mudança é uma das positivas até que vem para ficar, né? A maior dificuldade delas são as próprias empresas se adaptarem à experiência do consumidor, em atender todas as exigências, conhecer melhor, trazer aquele feedback, né? Isso. Doutora Sulamita, quando, por exemplo, essa compra prejudicada por erro de um terceiro, vamos supor, você comprou na loja um determinado produto e a entrega desse produto é terceirizada por essa loja, né? Essa loja já terceiriza um outro fornecedor ali. E esse produto passa muito tempo para chegar e você se recusa, né? Ou você diz que não tem mais interesse. A quem vai terminar esse prejuízo? A empresa que está vendendo, fazendo a venda para você, é responsável também por essa questão da entrega? Sim. O Código do Consumidor também coloca bem isso, é uma responsabilidade objetiva. O fornecedor, ele é responsável por tudo. Ele tem, você comprou, ele tem que receber o seu dinheiro e entregar o seu produto. Às vezes acontece, acho que alguém já pode dizer que já aconteceu disso, de você cobrar e a própria empresa dizer, mas olha, já saiu, não é mais nossa responsabilidade, ou os correios atrasaram, ou então a empresa que faz a entrega, né, a entrega não é feita por nós e tal, então... Isso aí cabe ao fornecedor arcar com o prejuízo e então buscar um ressarcimento junto àquela empresa que ele contratou como parceiro ou como representante ali daquela fase da entrega. Né? Isso aí realmente é uma responsabilidade total do fornecedor. Fazer aqui uma observação, doutor Cleanto Pantaleão, nosso coordenador administrativo, está aqui dando boa tarde, elogiando, dando os parabéns pela live esclarecedora, e a Amanda Bezerra também, parabenizando pela palestra. Obrigada. Doutora Sulamita, e em relação aos preços, a questão dos preços,
como a senhora mesmo falou aí, alguns setores, alguns produtos sofreram elevaram, né? Os seus produtos tiveram um preço bem elevado. Em relação a essa pesquisa de preço, em relação a essa questão dos preços, quando você vai comparar preços entre determinados produtos e empresas, como reclamar desse preço abusivo? Existe essa possibilidade de reclamar desses preços abusivos? Sim. O PROCON, ele é um órgão que vem exatamente para fazer essa fiscalização. No início da pandemia, eu acho que vocês lembram que o álcool em gel, eu acho que Sim. ele chegou, acho que um tubinho pequenininho era R$20, R$30, um absurdo. Então, as máscaras, então assim, infelizmente existe essa prática abusiva por alguns, né, que eu acho até, né, ela é atentatória à dignidade humana, à saúde, e o PROCON agiu imediatamente. Imediatamente, fiscalizou, puniu, multou, e aí realmente as coisas foram se normalizando. Então as pessoas podem sim procurar os PROCONs, reclamar, e os PROCONs realmente têm agido de maneira muito eficaz nesse momento pandêmico, né? A gente tem que elogiar essa atitude, realmente, que os preços se normalizaram, e é importante que a gente veja isso. E os PROCONs servem exatamente para evitar que isso desague no judiciário, né? Que é um outro ponto nosso, né? Da situação do judiciário, como o judiciário age, né? Sim. Em relação a essa. E antes da senhora de entrarmos aí nessa questão, tem aqui uma pergunta de Paulo Dantas. De um lado, o credor que quer receber o seu crédito, de outro, o devedor quer pagar, mas não tem como. Há alguma medida específica que o tribunal tem tomado nessas ações de cobrança relativas às dívidas de consumo? Já é o que vamos entrar aí na questão. Judiciário, né? O que o judiciário tem feito para ajudar essa... Isso, como é que ele consegue equilibrar isso aí, né? Quais, nesse tipo de ação, como é que o judiciário tem tomado, quais ações ele tem tomado nessa cobrança relativa às dívidas de consumo, né? Sim. A primeira coisa, o tribunal tem estado atento a essa abertura, né? Hoje, a gente tem que ter em mente que o acesso à justiça não é só ao poder judiciário, é todo um sistema de possibilidades de resolver as suas soluções, os seus conflitos. Então, o judiciário, quando a gente fala de um lado, o credor está com essa dificuldade, o devedor também, o que é que a gente pode fazer? Né? Se a ação chegar ao judiciário, o judiciário vai chamar os dois e vai dizer, olha, vamos tentar solucionar aqui, você quer receber, você quer pagar, né? Você está tentando pagar e não consegue, né? Vamos tentar aqui juntos, vamos fazer essas soluções. O judiciário hoje tem em seus sites formas de aproximar o consumidor do credor, o devedor do credor, através de várias ferramentas. Então, o judiciário tem estado atento e sempre que recebe essa demanda, e mesmo antes de receber, tem tomado medidas para estimular essa conciliação, né, a aproximação das partes, né, verificar. Isso é muito importante porque também o judiciário está atento ao funcionamento desses saques, dessas ouvidorias, dessa forma de se chegar a resolver o problema juntamente com a empresa. Né? Muitas pessoas dizem assim, tem um telefone que eu quero ligar e eu estou com um problema que eu quero resolver, mas não estou conseguindo. Então, o judiciário também tem interferido nisso, de chamar a empresa, de conversar, de melhorar, de aproximar, né, essa empresa da realidade, de entender o que é que está acontecendo. Sim. E aí vamos começar, né, essas questões voltadas agora para o judiciário especificamente. Tem uma pergunta aqui de Sara Andrade, que é chefe de divisão pedagógica, que era quais as alternativas o Poder Judiciário está adotando para lidar com a previsão de aumento das demandas de consumo e ajuizamento nessa área, né? É uma preocupação realmente pertinente, né? Inicialmente é importante a gente ter em mente que o judiciário ele não vai ter condição de abarcar todas as demandas que se pretende, ou que se acha, ou que se entende que chegará até nós. Né? Nós não temos estrutura suficiente e hoje o judiciário já tem 77 milhões de processos tramitando. Desses 77 milhões de processos, 10 milhões são relativas a questões de consumo. A perspectiva, segundo o CNJ, os órgãos do consumo, como a gente colocou alguns dados, aumento de superendividamento, aumento de dificuldade
de cumprir com suas obrigações contratuais, isso quer dizer o quê? Enxurrada de processo. Então, segundo o CNJ, a previsão é de aumento de 60% a 70% no número de processos de consumo que nós já temos. Ainda mais. Ainda mais. A maioria dos processos de consumo estão nos juizados especiais. Então, isso vai significar uma dificuldade muito grande de recebimento e de desaguar essa demanda. Porque não é só receber, é julgar, tramitar e ter condição de resolver. Então, o judiciário ele tem investido muito na busca de soluções extrajudiciais de solução de conflitos. Né? Hoje, existe uma medida provisória tramitando que está levando o consumidor, isso é uma polêmica muito grande, a obrigatoriamente, e essa é a grande polêmica, antes de chegar ao judiciário, procurar resolver seu conflito com a empresa. A pré-conciliação? É, a pré-conciliação. Isso é uma medida provisória que está em discussão. Isso seria pelas empresas, provocado pelas empresas ou não? Pelo judiciário por terceiros? Pelo consumidor. Pelo próprio consumidor e buscar o acordo. É. Ele entra na justiça, o judiciário vai dizer, olha, antes de você me procurar... sim, seria para conciliação. Então. Antes de você me procurar, você já procurou a empresa? Sim. Aí ela educação, então, na verdade. Ela vai dizer sim ou não, e o judiciário vai encaminhar você para... Então, vá lá, resolva, e depois é que você vem aqui. Porque eu só vou analisar o seu pedido depois que a empresa negar o seu pedido. Então, aí surge o quê? A plataforma, né, consumidor.gov, que é uma plataforma que tem crescido, inclusive ela foi desenvolvida em parceria com o próprio CNJ, em parceria com vários tribunais, e agora na nova versão do PJE, que vai entrar agora, que é o processo judicial eletrônico, sim, vai entrar agora nos próximos dias, agora aqui no Tribunal do Rio Grande do Norte, vai haver uma integração entre essa plataforma e o sistema de trâmite de processo. Dessa forma, quando você for entrar com a ação no judiciário, um advogado vai entrar, ou você procura lá o setor de ajuizamento de ações lá nos juizados especiais, antes do seu processo ir para o judiciário, vai ter uma pergunta lá. Você não quer logo resolver aqui? Aí seu processo vai direto para a empresa. A empresa recebe o seu processo e inacreditavelmente lhe dá uma resposta em 7 dias. Ela tem esse prazo, é o prazo que ela tem. Porque se nós não tivermos esse prazo, aí a gente vai criar um obstáculo a mais para o consumidor. O que a gente quer não é um obstáculo a mais, a gente quer uma porta a mais. A gente quer que o consumidor tenha outras alternativas de solucionar seu conflito, e não só o judiciário. Muitas vezes algumas questões, uma conversa, né, e uma parte abrindo e a outra também, a questão da empatia aí, se consegue um acordo bem mais vantajoso do que continuar com aquela ação lá, tramitando durante um tempo, né, que traz dor de cabeça e gastos para os dois lados. É isso mesmo. E nós temos 1000 empresas já cadastradas nessa plataforma. Então, é muito amplo. Você consegue resolver vários tipos de questões. Aí depois podemos até colocar aqui o nomezinho. Eu acho que ele até colocou, né, o nome. Sara Andrade também já tem outra pergunta que eu acho que vem bem... terminamos a senhora respondendo. É possível pensar em meios de evitar a hiperjudicialização sem comprometer o direito de acesso à justiça? Como se daria em situações concretas? Essa, por exemplo, é uma situação. E eu ressalto, né, agradecendo a pergunta de Sara, que o judiciário ele não pode impedir as pessoas de procurar o judiciário em algumas situações, urgências, por exemplo, quando a empresa não lhe responde, quando você não consegue acesso àquela empresa, quando você não tem condição de entender aquela plataforma, por exemplo. Nós temos hoje milhões de brasileiros que não têm acesso a computadores, a celulares, à internet, e a gente precisa estar atento a isso também. O judiciário ele está vivendo um momento, né, de amplo crescimento tecnológico e digital, e ele pensa nessa possibilidade, nessas melhorias, nessa digitalização, mas jamais podemos esquecer que tem alguém lá no nosso interior do estado, né, morando num sítio que não sabe nem usar aquilo, né? Então a gente tem que estar aberto. As pessoas conectadas não significam que elas estejam aptas e fazendo uso dos serviços digitais. Né? Hoje a gente
tem um número muito grande das pessoas que tem já um celular, que tem um acesso à internet, mas isso não significa que elas já façam as transações e os consumos de compra pelo meio digital, né? Ainda há muito que se quebrar e ampliar esse acesso. A gente tem muito que avançar, sempre preocupado. A gente tem que retirar da tecnologia e do momento o máximo que a gente puder. De coisas boas, mas jamais impedir que se procure, que se acesse o judiciário, que se procure os seus direitos e que a gente não possa não retroceder em tudo que a gente avançou até hoje em termos de acesso à justiça. Temos mais perguntas aqui, doutora Sulamita. Isabelle Martins. Entendo que não há um equilíbrio nos contratos com as universidades. Muitas, apesar de terem reduzido os seus custos com o ensino remoto, não repassaram qualquer desconto para os alunos. Há 2 anos com aulas remotas, custo baixíssimo e as mensalidades não diminuem. O que a senhora acha sobre isso? Falamos um pouquinho, né? Inicialmente é tentar dialogar. Se o diálogo já ocorreu, se não teve resposta, se não foi possível, né, tentar os órgãos de defesa do consumidor, eles têm chamado muitas universidades, muitas escolas para dialogar, para conversar, para tentar chegar no meio termo. E esses órgãos, eles intervindo, inclusive, existem até audiências públicas para se discutir essas questões. Sim. Então, é procurar, né, esses órgãos, e se realmente não for possível, é o judiciário, né? Por último, é o que nos resta. E tem mais uma pergunta aqui, aliás, um comentário, uma pergunta de André Alves, que ele fala que, na prática, as conciliações ainda não são conduzidas de maneira tão forte a incentivar o acordo. Não seria o momento de investir mais nos profissionais que trabalham com conciliação? Sim, sim. Hoje o judiciário, ele compreendeu que a forma que se concilia hoje precisa sofrer uma reformulação. Né? Isso não André tem total razão. Né? O judiciário precisa investir mais na formação dos nossos conciliadores. Né? A gente tem tido essa preocupação, cursos, né, mais formação, e principalmente o que eu vejo, né, já que André tocou nesse assunto, é observar que nem todo o processo deve ir para a conciliação. A conciliação é importantíssima, mas tem questões que não adianta. Né? A gente tem que estar atento ao tratamento dessa demanda antes dela chegar. Então isso se chama o sistema multiportas hoje implantado no sistema brasileiro. Então existem várias portas. Pré-conciliação, conciliação, questões de superendividamento, afetação para o Ministério Público entrar com ação coletiva, uma audiência de conciliação dentro do judiciário e uma sentença judicial. Tem situações que é necessário que o juiz diga que é dessa forma ou é daquela forma. Né? Nem tudo deve ir para a conciliação. Por isso que a conciliação ela acaba entrando em descrédito. Porque várias situações vão sempre para a conciliação sem necessidade. Sim. Então ele tem total razão. A gente precisa, primeiro, tratar melhor os processos que chegam lá e depois melhorar, sim, a qualidade dessas audiências. E temos aqui a presença ilustre de doutora Lena Rocha, que está parabenizando todas as suas colocações, doutora Sulamita. E muito obrigada, doutora Lena, pelo elogio, viu? Ela é uma dessas juízas que realmente sempre teve essa preocupação do judiciário estar além das suas portas, da sua um trabalho do seu trabalho bastante antigo, né? Isso, ela é vanguardista, sim. Na área criminal. Um beijo, doutora Lena. Pois é, muito querida. E vamos lá, e temos qual a tendência do judiciário? Proteger mais os vulneráveis? Como prever isso na relação? A tendência do judiciário é assim, proteger mais os vulneráveis. O próprio Código do Consumidor trouxe essa proteção. Né? Então, o judiciário ele sabe que jamais um consumidor vai estar de igual para igual com uma grande empresa. Você assina contratos, muitas vezes você não sabe nem o que é que você está assinando. Né? São contratos de adesão que você tem que assinar. Ou você assina, ou você não tem sua luz ligada na sua casa.
Isso. Ou você assina ou você não tem sua internet na sua casa. Acho que até os contratos em relação agora ao mundo digital, algumas redes sociais, alguns aplicativos de mensagem, né, como essas discussões recentes agora com o WhatsApp, que hoje você não se vê sem usar, porque ele passa a ser uma ferramenta, não só de conversa, mas de transação econômica, financeira, pagamento, e muitas vezes você não lê ou não tem a condição de contestar lá, né, algumas cláusulas, e você assina meio que de olhos fechados, correndo um risco. Exato, e às vezes você vai baixar até um aplicativo no seu celular e você diz, aceita, você aceita, não sabe nem o que é que você está aceitando. E aí o que é que acontece? Você fez um contrato, tudo isso é uma relação contratual. E por isso que a lei, ela tem que lhe proteger, porque você precisa daquele produto, você precisa assinar aquele contrato, mas aí você vai ter algumas repercussões que você vai dizer, mas aí ele vai dizer, mas você assinou. Sim, e aí como é que fica esse meu termo? Eu assinei, eu não tinha como não, sempre você tem a opção de não assinar, né? Mas e alguns serviços que a gente hoje não se vê sem, né? Principalmente no mundo, eu volto à questão da tecnologia, porque aplicativos, redes sociais, as pessoas utilizam mesmo de uma maneira muito forte para se comunicar, se relacionar e até vender produtos, né? E como então? Como fica isso? Você não assina? Pois é, você e quando assina, você assina, existe essas possibilidades de contestar o contrato? Existe sim. Aí você assina, se houver uma repercussão ampla, porque existem situações assim, né, onde aquela cláusula contratual, ela atingiu milhões de brasileiros, milhões de pessoas. Aí vem a intervenção coletiva. O Ministério Público intervém, os PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor, e vai chamar a empresa e vai multar. Você sabe que recentemente o Supremo, por exemplo, multou uma empresa de telefonia em 10 milhões de reais por uma prática abusiva. Então aí você vai multar a empresa por uma prática abusiva. Mas se você foi atingido individualmente, porque a sua situação era específica, eu não quero esse contrato de 200 mega de não sei o que, eu quero um de sei lá. E aí você vai procurar individualmente solucionar a sua situação conversando, senão você vai chegar no judiciário mesmo. O judiciário vai interpretar e vai verificar que você é vulnerável, porque você não tinha outra solução, outra alternativa, e não vai dizer a você, assinou porque quis, entendeu? Sim. Então, o Código Consumidor traz exatamente esse equilíbrio. Isso acontece também com as questões de vendas casadas, por exemplo. Às vezes na internet também, né? Muitas vezes você está comprando, está assinando ali, e você não tem a noção, né, da questão da velocidade, de provedor, de nada, e você vem aquela vendinha casada, né? Uma coisa com outra. E nessas vendas casadas você tem como fazer também essa. Também, venda casada é terminantemente proibido, né? No sistema judiciário. Totalmente, seja de internet, de qualquer produto. Tem muito em voos, né, empresa aérea. Sim. Totalmente proibido. Então, se você foi obrigada a assinar um seguro, porque você comprou um sofá, você vai lá e diz, vai reclamar, né, e se não tiver solução, você vai realmente chegar no judiciário. Sim. Doutora Sulamita, como o consumidor deve agir quando se sentir prejudicado, né? A senhora já falou um pouco disso aqui. Qual o caminho a ser adotado em virtude dessa necessidade? Quais os canais que ele deve procurar, né? Primeiro, a senhora falou já, tentar o acordo, o diálogo com a empresa, e não tendo esse diálogo, ele vai ao PROCON, ele vai para o ajuizamento. Quais são os canais que ele pode procurar? Bom, primeiro, já diálogo, posteriormente tentar encaminhar essa demanda a alguns órgãos administrativos, como você já bem colocou, PROCON, ouvidorias também. Ministério Público, ouvidorias, agências reguladoras, e enfim, se não conseguir resolver, você vai ao judiciário, e você tem algumas opções. Né? Se você tem se a sua situação vai até 20 salários mínimos, o valor, aí você pode entrar nos juizados especiais sem precisar de advogado. E aí você pode, hoje, como estamos em momento pandêmico, a gente pode fazer isso tudo online. Por e-mail, por WhatsApp, né? Depois vocês vão colocar os telefones, como é que você chega lá, e o atendimento tem sido muito bom, um atendimento realmente de excelência.
você vai preencher os dados necessários, obviamente, e vai dar entrada no seu pedido. Né? Se o seu pedido ele supera os 20 salários mínimos, aí você tem que procurar realmente um advogado. E aí são várias formas, né? Se você não tem condição financeira, tem as instituições públicas, OAB, Defensoria. E se você tem algum advogado, você vai e procura ele, e ele entra com a ação de maneira eletrônica, já é através do sistema eletrônico, não precisa ir até os juizados, até um local físico, e ele dá entrada na sua ação, e aí você vai aguardar a solução judicial, que hoje tem sido, né, apesar da pandemia, os juizados especiais daqui do Rio Grande do Norte se saíram muito bem, né, com rapidez, nossos processos são todos eletrônicos, né, e a gente tem dado realmente uma resposta muito interessante, inclusive com canais abertos de telefone e e-mail para ter em contato com os juízes, com as varas, né, e a gente tem primado muito por esse atendimento eletrônico. E quais inovações? Podemos falar de algumas inovações do judiciário, alguns serviços. O próprio WhatsApp, ele vem sendo usado de que forma? E quais outros serviços com o uso da tecnologia estão sendo implantados pelo judiciário? Pois é, o judiciário, de repente, em março, disseram assim, tá tudo fechado. E aí você tem que, e aí? Eu faço o quê? Os meus processos, eu faço o quê? Ainda bem que nós temos o processo eletrônico, conseguimos trabalhar, mas grandes inovações surgiram no judiciário. As audiências. Se fala em um avanço de 5 anos em um, né? Se fala num avanço inacreditável. Realmente o judiciário já vinha num avanço, né? Quem atua no judiciário sabe disso, processo eletrônico, digitalização, busca de contatos eletrônicos, mas a gente teve que se reinventar, né? E o judiciário se saiu muito bem, diga-se de passagem, porque o judiciário americano, por exemplo, parou. Lá não tem processo eletrônico. E a gente está falando de Estados Unidos. Né? Lá o judiciário parou, só se atendia urgência por e-mail. Então, uma coisa totalmente diferente. O judiciário brasileiro, ele conseguiu superar esse momento e ele trouxe inovações. A gente pode dizer, exatamente, você falou das audiências remotas, né? De início, alguns juízes e algumas partes ficaram meio resistentes. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ver a parte, eu não vou falar com ela, eu não vou olhar para os olhos do juiz, eu quero ver o juiz. Mas como é que isso vai se dar e tal? E acho que aos poucos a gente foi superando isso. Hoje nós fazemos audiências de maneira muito tranquila, através de videoconferência, né, dos meios remotos. Óbvio que tem situações como questões, muitas vezes, de família, criminais, onde a dificuldade se aumenta. Né? Que aí precisam ser presenciais. Isso. E nós temos situações também de pessoas que não têm como. Minha internet não é boa, eu não tenho uma webcam, eu não tenho acesso, o que é que eu faço? Então, nós nos preocupamos com isso também. Temos uma sala, 2, 3 salas específicas montadas dentro do complexo judiciário para essas pessoas. Nós chamamos de salas passivas. As pessoas vão até lá para ser ouvidas. O juiz em casa, mas ele vai até o complexo e ele é ouvido. Resguardado, não é? Resguardado. A parte ou a testemunha, com toda a preocupação sanitária, né? Ela está sozinha numa sala, às vezes uma pessoa entra para ajudar na questão de dificuldade tecnológica, mas com todo o cuidado necessário. Então, nós nos preocupamos com isso. As audiências ocorreram sim. Contatos por WhatsApp cresceu muito. O WhatsApp hoje, ninguém vive sem o WhatsApp. Sim. Eu não sei como é que pode alguém viver sem o WhatsApp nesse mundo. E outros, né? Temos o Telegram, todos esses aplicativos que passaram a ser além de mensagens, de mensageiros, né? Mas é impressionante. O judiciário, então, puxou isso e até os servidores começaram a dizer, nossa, é o dia todo, eu trabalho 24 horas, eu não trabalho mais minhas 8 horas, eu trabalho 24 horas. Para o judiciário, esse trabalho remoto, ele aumentou a produtividade, ele trouxe alguns desafios. Quais seriam as maiores dificuldades que a senhora poderia elencar e quais os maiores ganhos? Ele aumentou a produtividade? Sim, aumentou de maneira impressionante. Agora, vamos lá. Nós temos pessoas que têm perfil de trabalhar em casa e tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm condição de trabalhar em casa, tem pessoas que não têm. Por exemplo, a gente se viu de repente sem a nossa secretária, porque no momento da pandemia a gente liberou a nossa secretária, os filhos ficaram em casa, a gente teve que dar apoio aos meninos pequenos. E aí foi muita atividade e muita coisa, muita gente não conseguiu dar conta.
Mas grande parte, sim, a produtividade aumentou muito, a gente conseguiu produzir muito nesse período de pandemia, né? A gente conseguiu aproximar, a gente conseguiu acelerar o processo. Eu digo a você que os processos dos juizados especiais, eles se tornaram pelo menos 60% mais rápidos. Isso é um dado impressionante. 60% mais rápidos. Por quê? Porque nós fazíamos a audiência de conciliação presencial. E aí nós marcávamos essa audiência muitas vezes para 6 meses, 4 meses à frente, de acordo com a pauta ou a necessidade de citação. E essa audiência ela passou a ser nos próprios autos. A gente começou a tratar os processos. Então, a gente começou a perguntar se você tem interesse ou não de acordo. E aí o processo volta. Se tiver acordo, a gente homologa. Se não tiver, a gente já julga. Então, o processo ficou muito rápido. Os ganhos são aproximação com as partes, celeridade, transparência, né, possibilidade de citações. Você imagine que hoje a gente ainda usa AR. AR, você sabe o que é AR? Sim, eu lembro de AR, eu nem imaginava que ainda se usava AR. Pois é, AR é uma comunicaçãozinha por escrito. A cartinha, a antiga carta. Aí você faz por escrito. Registrar, né, o recebimento. Isso, aí você manda para aquela pessoa dizendo, olha, você tem um processo tramitando, você vai lá para uma audiência. Você imagina o que é isso? São 3 meses para isso voltar. Então, isso não tem sentido mais nos dias de hoje. E aí o correio teve dificuldade de entregar, porque ele parou, porque isso. E a gente pode fazer isso por WhatsApp, pode fazer isso por um sistema, uma plataforma. Então, isso cresceu muito, trouxe muita celeridade. E está todo mundo muito atento a essas possibilidades. O que é que a tecnologia me traz? Por exemplo... Todo mundo quer praticidade. Pois é. E aí nós tivemos, por exemplo, a ideia de comarca, por exemplo, ela vai deixar de existir, acredito eu. Porque comarca é um território, né? Demarcado. É demarcado, e eu sou juíza daquela comarca, eu só posso atuar naqueles processos. Hoje, digitalmente, você não precisa se limitar a um espaço físico, pois é. Né? Isso. E aí aumentou o quê? Vai aumentar o quê? Qualidade, porque aqueles juízes que são específicos de direito de família, entendem, estudam, se especializam naquilo, ele pode atuar naquele processo, seja em Natal, seja em Mossoró, seja em Caicó. Então, isso vai trazer o quê? Qualidade, melhoria dos serviços judiciais. Né? O teletrabalho, ele trouxe economia também. Você perguntou quais são os benefícios. Economia, né? Sim. Eu não me desloco, eu não uso minha roupa, eu não uso minha gasolina, o estacionamento, enfim. O judiciário economiza porque eu acredito que espaço físico ganhou uma outra... outro conceito. Outro conceito, né? A gente brigava, a gente brinca, mas a gente brigava por uma sala. Por uma sala. Né? Você alcançou isso, essa sala é minha, essa é maior do que a sua. Hoje em dia a gente olha assim, eu vou precisar disso tudo pra quê? Verdade. E aí tudo isso mudou, o judiciário ganhou muito. É óbvio que existem situações de adequação, a gente precisa estar atento, muito atento, porque isso é uma grande preocupação. Aquelas pessoas têm dificuldade. E a questão da produtividade, não é, na verdade, como medir essa produtividade. Eu acho que isso acontece com todos, né? Com o trabalho remoto. Isso. Acabou aquela história de horas trabalhadas, né? Sim. Ponto. Né? Ponto. Eu entro às 7, saio às... Tá. Hoje é meritocracia. Full time, né? Porque nós estamos disponíveis o tempo inteiro. Por outro e aí lado. Você tem metas a cumprir. Sim. Né? Eu digo até a minha equipe que elas enlouqueceram junto comigo nesse período, porque eu passei a cobrar várias metas. Como eu não tenho acesso presencial, foi uma forma de acompanhar o trabalho, criando metas, procurando isso aqui, vamos criar essa meta, vamos trabalhar assim, vamos melhorar assim. Então, a gestão mudou muito. Sim. E quem trabalha na parte de gestão também teve que se reinventar, né, para poder criar formas de cobrar o trabalho daquelas pessoas. Sim. Então, tudo isso, realmente, o judiciário hoje, o conceito de justiça vai mudar. Eu ia fazer essa pergunta, viu, a senhora? Então, mas faço já, porque antes aqui já tem alguns comentários. Tá legal. Vamos lá, tem um comentário aqui, acho que é a doutora Patrícia Pereira, parabéns, excelentes informações. Ana Cláudia Carvalho, que é bibliotecária aqui, parabéns a todos envolvidos na organização da palestra. Emanuele Cavalcante, excelente entrevista, parabéns, doutora Sulamita. O trabalho remoto será uma tendência mesmo com o fim da pandemia. Sim, acredito que as nossas relações vão passar a ser
né, mais virtuais, por um lado, né, as relações como um todo, de consumo, de trabalho, até lazer, não é? Isso. A gente viu as lives, hoje você consegue acessar o lazer cultural, você consegue acessar, enfim, programas que envolvem arte, de museu, à distância, já que você não pode, tem infinidade de opções, né? Interessante, entrar Realmente no museu, vai mudar. Né? Isso, a educação também, eu espero que ela cresça de uma forma que a gente consiga conciliar esse mesmo, muito online muita digital com presencial, novidade que o presencial também é importantíssimo ainda. Também. Mas teve um aqui, então, a pergunta ia ser essa. A questão é também, as questões de segurança de dados, né? O próprio tribunal e o judiciário também vem investindo, essa nova lei da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E com todo esse uso dessas ferramentas digitais, como é que o judiciário vem trazendo essas questões, né? Da segurança de dados agora, dos dados sensíveis, enfim, os processos são dados ultra sensíveis, né? Está lá a vida de todo mundo. Isso é bem preocupante, né? Porque a gente, de repente, evoluiu demais, os nossos dados estão em todos os lugares. Você sabe que a gente fala assim, eu quero comprar um carro, aí de repente aparece um carro no seu Instagram que está vendendo, né? Que você não sabe como é que aquele carro aí vão não descobrindo nossas preferências. Pois é, essa invasão, né? Isso tem que ser realmente pensado. Eu acho que está todo mundo imbuído, né, em trabalhar. A lei já veio com essa preocupação. Hoje, várias plataformas já nos perguntam se você autoriza, se você não autoriza, é aquela história. E aí você vai autorizando ou não suas fotos, mas realmente é aquela história. Você não tem jeito. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Hoje você falou, já foi, né? Já tá, já era. É áudio, é imagem, é digital, é tudo, né? O mundo digital tem um tempo diferente, né? Isso. É muito, muito complexo. E aí a pergunta que eu ia fazer para a senhora, que é qual o conceito de justiça se tem hoje e para qual conceito precisamos caminhar? A justiça hoje ela é mais estática, né? O conceito de justiça são aqueles prédios onde você vai, resolve seus problemas, faz suas audiências, tem um juiz, você entra com a ação, tem que... Enfim, hoje justiça é muito mais amplo, né? Ampliou completamente. Justiça hoje, acesso à justiça, não é só acesso ao poder judiciário, é você chegar lá e resolver o seu problema dentro de uma vara. É acesso a todo um sistema. Né? E aí, por isso que o judiciário tem essa responsabilidade de entrar em contato com essas plataformas, conhecer, aproximar, porque acesso à justiça hoje ampliou. Você tem acesso a várias formas de fazer justiça, a várias formas de solucionar o seu conflito. E o judiciário quer participar disso ativamente, até que as pessoas se eduquem, né, busquem de uma forma responsável a solução desses conflitos. Então, justiça hoje é muito mais amplo do que uma sentença judicial. Um processo. Se limitar a um processo. Né? Resolver um processo. Então, é muito além disso. As questões que chegam. Hoje, o judiciário intervém em tudo, praticamente. Né? Sim. Então, a justiça virou assim, uma forma de você até resolver as questões do executivo, do legislativo, se a pandemia, se tem lockdown, se não tem lockdown, se o que é que a gente faz. Isso ficou bem presente agora, né? E que acho que causou dúvida em todas as pessoas quando você tinha um decreto diferente, uma determinação do município diferente do governo, e aí entra o judiciário também nessas questões para tentar equilibrar ali, não é? Mas eu diria a você que o que a gente ganhou agora nesse ano de pandemia, o que a gente poderia ter avançado em 5 ou 10, a gente ganhou em 1. E talvez, eu acho que um dos grandes benefícios da pandemia, eu diria, que foi exatamente o avanço do judiciário brasileiro. Né? O que se deixou, o que se vai deixar de benefícios ao judiciário brasileiro, de melhorias, de possibilidades, de ampliação. A justiça brasileira, acho que é um dos grandes legados desse momento tão difícil que a gente tem vivido. E tem uma pergunta aqui, para finalizar, de Cláudio Henrique. Uma pergunta: as câmaras de conciliação conveniadas ao TJ seriam uma boa solução?
Eu acho que quando a gente estava falando disso, né? das ações Pois é, as câmaras de judiciais. conciliação a gente ainda usa muito pouco, né? Eu acho que a gente tem realmente que sentar, que conversar, que buscar esses meios alternativos, né? As câmaras de conciliação, a arbitragem, por exemplo, a gente tem um uso muito diminuto ainda, principalmente na região Nordeste, onde a gente ainda precisa muito do judiciário, né? A gente Sim. usa muito nos grandes centros as câmaras de conciliação. Mas eu acho que isso é um crescimento, sim. Devagar, as pessoas vão entendendo que o judiciário não é a única porta de solucionar seus conflitos. Sim. E devagar, o judiciário vai mostrando isso à população, vai levando a população e mostrando que a gente está junto, que a gente está fiscalizando e que estamos todos no mesmo barco, né? Buscando solucionar da melhor forma esses conflitos. Doutora Sulamita, acho que vamos já encaminhar, mas temos mais uma pergunta aqui. Michele Gondim. Doutora Sulamita está sempre, aliás, uma pergunta não, um comentário parabenizando. Doutora Sulamita está sempre buscando melhorar os serviços dos juizados. Parabéns. Obrigada. É verdade. Então, tem alguma mensagem? Já estamos aqui já com mais de 1 hora da nossa live. Nossa! A senhora tem algum comentário, alguma mensagem que queira deixar para a população em relação ao comportamento de consumo, de como se comportar na busca pelos direitos e deveres, né? Como é que as pessoas devem procurar se comportar diante dessa nova realidade que estamos vivendo? Bom, eu queria sim deixar uma mensagem para os consumidores, que é um momento difícil que estamos todos passando. Essa crise, ela tende a passar, obviamente, a gente vai conseguir superar esse momento. Mas nesse momento, tenham muito cuidado com o que vocês compram, com o que vocês adquirem. Leiam muito o que vocês estão comprando. Prestem atenção no que vocês estão fazendo, nos serviços que vocês estão adquirindo, né? Busquem verificar essas empresas, se elas realmente têm responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente. Isso é tudo muito importante, porque estamos todos, né, num grande barco, né? Estamos todos num grande barco em prol das melhorias dessa situação que nós estamos vivendo, econômica, pandêmica, sanitária, e estamos aqui para prestar da melhor forma os serviços judiciais. Estamos abertos, né, a receber todos que nos procurem, que a gente possa resolver todas as questões da melhor maneira possível, né? Mas deixando a mensagem para vocês de efetuar o consumo, de consumir com bastante cautela e responsabilidade nesse momento, né? E principalmente buscar o diálogo, dialogar sempre, tentar resolver sempre, entender que o problema ele é mundial e está atingindo a todos nós, né? Não é uma questão individual, é uma questão social. E se preocupar com a mantença dessas relações sociais, contratuais e a atividade econômica. Bom, a questão da empatia, né? Sabermos que todos nós realmente estamos em uma situação difícil, né? E tentar agir de forma que todos saiam ganhando, ou pelo menos minimizando as perdas. Não é isso? Abraçarmos, segurarmos uns nas mãos dos outros e irmos em frente, né? É isso aí. Sim, sim. Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer, doutora Sulamita, a participação, a brilhante explanação e os esclarecimentos. Agradecer em nome da escola, né? Agradecer ao Tribunal de Justiça pela parceria, a você que está nos acompanhando até agora. Dizer que essa live vai ficar gravada nos canais da Smarne. Desejar muita saúde, acompanhem nossos canais, se inscrevam para saber a data da nossa próxima live, os próximos temas. Muita saúde e até o nosso próximo encontro. Até lá.